meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a toda a igreja, a todos os irmãos. Nesse momento, paramos para mais uma meditação da Palavra de Deus. E para a mesma nesta oportunidade, estaremos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 3, que nos diz a sacrossanta Palavra de Deus. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado ao fogo. A sua pá, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa, portanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Meus irmãos, Igreja Militante do Senhor Jesus, chegamos a mais um texto da Palavra de Deus, precisamente no livro de Mateus, no capítulo 3. Este capítulo 3 é composto por 17 versículos e é bem verdade que nós podemos dividi-lo em 3 epígrafes. A primeira, que fala sobre a pregação de João o Batista, o João que prepara o caminho para Jesus, ou melhor, o embaixador do rei. E em segundo tópico ou epígrafe, João dá testemunho de Jesus, mostrando que ele, João, não passava de ser servo, que eles estavam preparando o caminho para o Rei dos Reis, o Messias prometido. E em terceiro e último lugar,
fala-se do batismo de Jesus, que aí inicia-se o progresso do reino, a iniciação do ministério do reino de Jesus, e o batismo de Jesus, a importância do mesmo para cumprir a justiça e para nós outros nos dias odiernos. Quero que neste momento você preste muito atenção quando o texto bíblico nos revela, neste capítulo 3, sobre a pregação de João Batista. João Batista, ele foi um profeta enviado por Deus. Por que não dizer o precursor de Jesus, nascido há cerca, no ano de 4 a 6, há quem diga até o 7, no 7º ano. 6 meses ele nasceu, João Batista nasceu 6 meses antes do nascimento de Jesus, o qual, com o objetivo de preparar as pessoas para o ministério de Jesus, de quem era primo, sua mãe Isabel, e o seu pai se chamava Zacarias, o sacerdote Zacarias. E nesse momento, quando Deus levanta ou envia, João Batista, é necessário salientar que o povo de Israel estava no profundo sono, mergulhado na idolatria, seus corações dominados pelo mundanismo e, consequentemente, pelo pecado. Então, João tem uma missão clara. E qual é a missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor Jesus. Isto quer dizer, preparar os corações dos homens para a mensagem salvífica que seria proclamado pelo Messias Jesus, o Cristo. A sua mensagem está escrita no mesmo texto onde nós lemos, e a sua mensagem ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este arrependimento que João falava é um arrependimento, irmãos, não superficial, mas um arrependimento genuíno. E esse arrependimento genuíno vem acompanhado de mudança de pensamento, vem acompanhado de mudança de sentimento e vem acompanhado de mudança de atitude. Ou seja, deixar os caminhos pecaminosos para aceitar, para compreender e deixar Jesus ou a mensagem de Cristo fazer parte da sua vida e do seu coração, e a sua vida mudaria completamente de curso e de rumo. Esta é a mensagem de João, o arrependimento. Quando nós falamos deste mesmo profeta João, vale salientar que João ele foi a única pessoa no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, exceto o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, cuja obra foi predita, irmãos, no Velho Testamento. João foi a única pessoa, exceto o nosso Senhor, que foi citada no Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, como você queira. E precisamente o texto está escrito lá em Isaías 43, que justamente vai dizer isso. A voz que clama no deserto, a voz que clama no deserto, preparai veredas, o caminho para o Senhor. Então, ele foi predito. Esse texto nos mostra que João, a sua forma, do jeito que ele apareceu, ele veio não para, irmãos, viver para si, ou seja, viver uma vida para si mesmo, mas ele veio para glorificar a Cristo, ele veio para glorificar a Deus. A sua vida muito simples, porque o texto vai nos revelar isso, que ele comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia de pele de animal. Então isso mostra a simplicidade de que João vivia, mas porém mostra que ele sempre cumprindo a palavra de Deus e a sua missão na terra. Isto quer dizer, meu amado irmão, meu querido, Igreja militante do Senhor, nós precisamos entender que a nossa missão, o nosso propósito de vida não é viver para nós mesmos, mas é viver para Cristo, cumprir o propósito que Ele designou para a nossa vida. E isso nos mostra e nos impulsiona a viver também uma vida digna para a glória de Deus Pai. Isso João nos mostra. E ele dá testemunho de Jesus, quando ele diz no próprio texto: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
cujas sandálias dos pés eu não sou digno nem de atar as suas alparcas. Eu não sou digno. Ou seja, João dá testemunho daquele que é, que era, que é e que há de sempre e que sempre será. O nosso Jesus, João dá testemunho. Então a nossa vida não é viver para nós mesmos, mas é para testemunhar daquele a quem nos trouxe à terra e nos deu uma missão de vida. Quando retratamos isso e quando João disse que eu batizo com água, mas aquele que virá, ele é mais poderoso do que eu. E aí inicia-se Jesus. De repente, João está lá batizando e daqui a pouco chega o nosso mestre, o Senhor Jesus o Cristo. Ora, Jesus chega para João e quer ser batizado para que se cumprisse a palavra. Porém, o versículo, quando nós lemos no versículo 11, João vai dizer que eu batismo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, se o batismo que João batizava era para arrependimento, então o arrependimento é para quem tem pecado, é para quem é dominado pelo pecado, quem tem a natureza pecaminosa. Porém, o nosso Jesus não tinha pecado algum. Porém, meus amados irmãos, como ele foi ser batizado se ele não tinha pecado? É aí que nós precisamos entender. Jesus foi ali, embora que ele não tinha nenhum pecado, embora que ele fosse santo, perfeito, mas ele foi ali, ele tinha o nosso pecado para carregar. E os nossos pecados, o mesmo, foi imputado na cruz do Calvário. Esse é o primeiro ponto. Ele não foi ali pelos seus pecados, mas ele foi ali pelos nossos pecados. Em segundo lugar, o batismo de Jesus indicou a tomada pública da sua obra messiânica. Evidentemente que Jesus ali inicia o seu ministério, estabelece naquele momento. E em terceiro lugar que eu quero pontuar aqui, é que ele começou, preste muito atenção nisso, ele começou a tomar oficialmente e publicamente o nosso lugar, ou seja, o lugar dos pecadores. Jesus nos substituindo, aleluia, mesmo no início do seu ministério, Jesus já estava dizendo para que veio. Jesus estava dizendo para que veio. Então veja, João anuncia, meu irmão, nesse momento, a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja o quão a palavra de Deus ela é maravilhosa. Jesus nos substituindo para se fazer cordeiro, para se ofertar por nós, para que hoje nós possamos ser livres, aleluia, e libertos do pecado e termos o direito do perdão dos nossos pecados. É aí, meus amados irmãos, que também é anunciado, que João sempre anunciava, o reino está próximo, o reino está próximo. E é neste momento então que Jesus veio, estabeleceu o reino de Deus na terra. O reino de Deus não acontecerá, o reino de Deus já está estabelecido. Então Jesus veio estabelecer o reino de Deus e você precisa entender as coisas concernentes ao reino. E no decorrer dessas leituras diárias, nós vamos falar muito sobre isso, porque o Evangelho de Mateus vai nos falar isso. Então Jesus estabelece o reino de Deus agora, o reino que tanto João dizia, o reino de Deus está próximo. Jesus veio, estabelece o reino de Deus na terra e está em nós o reino de Deus. E agora ele nos deu uma missão. Jesus nos deu uma missão à sua igreja. Que missão é essa? É manifestar o reino de Deus. Então eu e você temos a missão e a obrigação de manifestar o reino de Deus, pois o reino de Deus está em nós, foi estabelecido por Jesus na terra. Então desfrutemos do reino de Deus. Não espere. Há muitas pessoas que neste momento estão ainda esperando o tempo vindouro para desfrutar do reino. O reino de Deus já está em você, já está em nós. E não é comida, e não é bebida, mas é gozo na alma, é alegria do Espírito. Então desfrutemos dela. A sua casa, a sua família, aleluia, eu profetizo que desfrutará desse reino, pois Jesus já estabeleceu ela. Então receba a paz no teu coração, receba alegria, receba gozo, porque isto é o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, finalmente a Bíblia vai nos dizer que batizando Jesus, João compreendeu isso, batizou Jesus e logo quando Jesus ia saindo da água, eis que se abriram os céus
e viu, aleluia, o Espírito de Deus descendo como forma de pomba e vindo sobre ele, o texto vai nos dizer. E o versículo 17 vai dizer: e eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, aleluia! Meus amados, isso é muito glorioso. Aleluia, Jesus cumprindo-se, foi batizado para cumprir a justiça, para nos dar exemplo, para nos substituir no seu ministério e estabelecer o reino de Deus na terra. Agora uma voz do céu, porque ele está cumprindo a palavra, a voz do céu anuncia: este é o meu filho amado. Ou seja, o Pai eterno, o Pai celeste, Deus Pai, confirmando o ministério do seu filho. Por essa razão, irmãos, todas as vezes que nós cumprirmos a palavra, todas as vezes que nós andarmos dentro do propósito de Deus, haverá uma voz que nos dirá: este é o meu filho amado. Ou seja, confirmando o nosso ministério. Há quantos e quantos estão, aleluia, fazendo por fazer, mas o seu ministério não foi confirmado, mas a sua vida ainda não foi confirmada, porque não houve ainda uma entrega, um arrependimento, não desceu ainda, aleluia, o seu eu, e não entendeu que a sua vida tem que convergir em Jesus. Então Jesus ali cumpre a palavra e o Pai confirma o seu ministério. E não só o Pai, mas as pessoas testificam do seu ministério. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não só as pessoas, dentro do ministério a gente vamos aprender isso também, que os demônios reconheceram o ministério de Cristo, reconheceram o nosso Jesus. Até os demônios: quem és, filhos de Deus? Por que viestes agora? Ele vai reconhecer, até os demônios reconhecem o ministério e o poder do nosso Deus. E hoje, nós como igreja, cremos e também testificamos desse ministério poderoso. Então, meus amados, eu termino esta meditação de hoje dizendo: Jesus Cristo é o ontem, é o hoje e será eternamente. Creia, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Ele veio estabelecer o seu reino e conta com você nesta grande obra em nome de Jesus. Este que vos fala é o pastor José Marcelo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Esta foi a meditação deste dia. Amém.